Futebol feminino, flopado. Futebol flopado. Você viu aquela partida lá do futebol feminino entre o Red Bull e o São Paulo, em que as jogadoras estão acusando o árbitro de machismo? E sabe por que estão acusando ele de machismo? Porque ele falou para uma delas: eu vou pegar você. Uma frase que é dita direto no futebol masculino. Direto. Aí chega lá no futebol feminino, o cara é machista. As feministas já começam a se levantar contra o cara. Eu achei um perigo muito grande um árbitro apitar um jogo feminino. Porque ele poderia ter saído de lá preso. Imagina se elas inventam que ele assediou elas. Imagina você. Gente, futebol feminino, ele já é chato. Futebol feminino, ninguém gosta de futebol feminino. Tentaram até colocar uma mulher para narrar, ela virou meme, tiraram a mulher. Eu acho que tirou, porque eu nunca mais vi. Ninguém gosta. Na minha casa, por exemplo, tem 5 pessoas. Eu e meu filho, minha esposa e 2 filhas. Minhas filhas e minha esposa não gostam de futebol. Ou seja, o público para assistir é só masculino. E futebol, ele exige muito o quê? Força física, né? E rapidez. Coisa que mulher, por exemplo, não tem. Elas não têm isso. Não tem como, por exemplo, cobrar uma coisa delas que elas não têm. E a gente gosta de ver esse tipo de coisa. Então, assim, é um esporte que elas estão, que a gente normalmente já não gosta, né, de ver elas praticando. E aí agora com esses mimimi, de que o árbitro foi machista, de que ele não pode ir lá e ficar falando isso, de que ele não pode ir lá e ficar falando aquilo. Para onde que vai parar o futebol feminino? Vai ser engavetado, gente, porque no futebol, normalmente a gente já critica. A gente briga, a gente não sei o quê. O futebol feminino a gente não vai poder fazer isso. Por quê? Porque elas vão falar que são machistas, que nós somos machistas. É porque a gente não gosta. É um futebol ruim. Tecnicamente é ruim. A gente não gosta. E a gente fala isso também para os homens. Por exemplo, eu sou corintiano. O Yuri Alberto. O Yuri Alberto teve um tempo que ele caía sozinho no campo. O que esse cara foi criticado, você não vê ele falando nas redes sociais que o pessoal era machista com ele, não sei o quê. Não, o que ele teve que fazer? Ele teve que melhorar. Hoje ele faz gol, tá indo até para a seleção brasileira. É o nosso melhor jogador. Então isso é normal no futebol. Mas tem mulher que elas não aguentam. Se a gente for falar, é machista. Se a gente for falar, é preconceituoso. Entendeu? Por quê? Porque as feministas estão amarrando os caras. Só que no futebol feminino isso não vai funcionar. Porque é um futebol, porque é um esporte consumido na sua grande maioria por homens. E a gente vê, por exemplo, no futebol feminino, 1% de futebol e 99% de mimimi. Entendeu? Esse é o grande problema. Então assim, a gente vai ter, acho que a Copa do Mundo aqui no nosso país. Eu acho que é. Você vê que é um futebol tão ruim que nem divulgar está sendo direito. Então assim, gente, essa é a minha opinião. Pastor Daniel, mas o que isso tem a ver com o seu conteúdo aqui cristão? Primeiro que eu falo de tudo aqui. E segundo, que eu falo que o que tem a ver são as feministas. As feministas têm amarrado os homens, né? Infelizmente tem acontecido com isso. Mas acho que no futebol não vai funcionar. Porque o futebol feminino está flopado. Primeiro porque é ruim tecnicamente. E agora por conta desses mimimi. Elas já estão acabando com aquilo que já estava acabado. Essa é a minha opinião. E eu não estou sendo machista em dizer que eu não gosto do futebol feminino. Ninguém gosta. Nem as mulheres gostam. Imagina os homens. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Deixa o seu comentário aqui, o que você acha disso daí.